Olá, graça e paz. Eu sou o Bispo Wander Mas, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Neste momento eu quero, com muito temor e tremor a Deus, trazer uma palavra que há meses o Senhor tem incomodado o meu espírito e agir como homem, temos as nossas fragilidades e eu venho orando a Deus, pedindo a Deus discernimento para falar, porque quando nós tratamos da palavra de Deus é algo muito sério e é o soberano Deus. É sobre as coisas de Deus que nós não podemos recusar, porque nós fomos chamados para testemunhar o Evangelho e proclamar a palavra de Deus. Mas, com muito temor e tremor, nós temos que buscar orientação, porque nós temos emoções, sentimentos, manter o momento que nós tivermos a confirmação do próprio Deus, porque Deus traz a confirmação daquilo que Ele quer. Então, com muito temor e tremor, eu quero trazer essa palavra que você receba no seu coração. Eu já peço a você, compartilhe essa palavra para chegar a mais pessoas, para que nós venhamos proclamar o Evangelho verdadeiro. Eu tenho, nesses meses que se passaram, nos últimos anos, clamado a Deus, os últimos acontecimentos do nosso país, a Deus por quê? Nós tínhamos aí, anos passados, um governo que defendia as principais causas do Evangelho que nós cremos, a Igreja Evangélica protestante crê. E de repente nós vemos de uma forma inexplicável esse governo saindo e entrando no outro governo, que não preciso ficar falando, sabemos qual que é a finalidade, o objetivo dele. E então eu venho perguntado a Deus, por quê? O que está acontecendo? Por que eu não posso ser hipócrita de fechar os olhos e não ver que durante essa pandemia, durante tudo isso, nas eleições, o povo de Deus, a grande maioria da parte, orando nas praças, nas ruas, nas igrejas, em casas, orando para que desse continuidade a esta visão. E nem isso não foi dado. Por que será? Porque a Bíblia diz, aqui em João, capítulo 15, versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, como que nós como igreja oramos, louvamos, declaramos que, pedindo a Deus que ajudasse que nosso país mantivesse essa visão conservadora, defendendo os princípios bíblicos, e de repente aqueles que iriam governar, dar continuidade a isso, não aconteceu conforme as orações que eu creio da maioria dos cristãos evangélicos, protestantes, estavam pedindo. Então essa foi a minha indagação a Deus, por quê? E o Espírito vem falando ao meu coração, instruindo, a dizer que a Igreja de Cristo, isto eu estou dizendo, nós somos a Igreja de Cristo, mas não quer dizer que todos estão nesse caminho. Nós temos na Bíblia pessoas que não estavam no erro, como Moisés não estava na idolatria daquele povo, mas Deus disse, Senhor, nós pecamos. Outros profetas, homens de Deus, heróis da fé, dizem, Senhor, nós pecamos. Então, quando eu falo nós, a igreja está no caminho errado, isto eu falo com muito temor e tremor, é porque nós somos a igreja. Então, não sinta você que está no caminho, não se sinta errado. Agora, eu não posso também dizer que eu estou no caminho pelos meus pensamentos. É a Bíblia que determina se eu estou nos caminhos certos. Então, com esta palavra aí, lógico, a Bíblia toda, eu tenho indagado, perguntado a Deus, por quê? E Deus disse claramente, o meu povo está longe de mim. O meu povo não dá ouvido. O meu povo não está me seguindo. Eu falei, Deus, mas como assim? E Deus disse, principalmente, e eu chamo a atenção para isso, a igreja, parte da Igreja de Cristo, tem negado a obra, o princípio elementar da doutrina de Cristo, o que Cristo veio fazer na terra, a igreja, parte da igreja tem negado. Bispo,
É muito sério? Sim, é muito sério. Por isso que a Bíblia diz, se permaneceres em mim. Permanecer como? Na palavra. E a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiser. Então está a resposta. Pedimos, não aconteceu. Depois as pessoas acreditaram que teria um presidente conservador, não deu. Foram para frente dos quartéis, não deu. Acreditaram que você teria um presidente no Senado conservador, não deu. Alguma coisa está errada, nós temos que parar, nós temos que analisar. Porque sempre na história do cristianismo, os homens que estavam à frente, eles paravam. Nós temos exemplos, mas um claro foi Josué. Foi para a guerra contra Jericó, uma batalha, uma grande vitória numa cidade que aos olhos humanos era impossível penetrar as suas muralhas. Ele esteve ali, destruiu. Mas de repente, ele vai com a batalha num reino bem pequeno. Até mesmo ele foi lá, fez os espias, olharam tudo e falou, olha, esse rei é pequeno, não precisa mandar nem toda a tropa. De repente, perderam a batalha. Por quê? Primeiro, porque ele não consultou a Deus. E consultar a Deus é a palavra. Com todo temor e tremor, eu digo, hoje nós temos emoções, mas muitos pregadores, será que quando ele monta uma mensagem, ele consulta a Deus para ver se é aquilo, é minhas emoções? E nunca esquecer dos princípios de Deus. Nós temos que encorajar a igreja diante de uma pandemia, encorajar a igreja para enfrentar os dias no seu trabalho, as questões financeiras, saúde. Então nós temos que encorajar, mas nunca podemos esquecer da base, os princípios, o fundamento, que é o estatuto, a lei e os mandamentos de Deus. E nós vemos que a igreja tem se perdido por esse meio do caminho. Ela tem deixado, principalmente, a obra da graça de Deus. Bispo, me explica esse negócio, como que a igreja tem negado a obra da graça de Deus? Sim, o plano de Deus, e foi cumprido, eu acredito, bom, tem a Bíblia, todo cristão evangélico, a base é a Bíblia. A base é a Bíblia. Então, quando nós dizemos Cristo veio fazer o quê? Salvar. Ele veio e toda a igreja evangélica acredita, inclusive a igreja católica, mesmo não tendo a Bíblia como a base, acredita que Jesus veio salvar. Agora, acredita com os lábios, com o coração não. Porque Cristo veio e quando você vê os apelos nas igrejas, é assim, cuidado com os enganos. E às vezes estou falando que a pessoa, muitos são propositadamente, porque a Bíblia diz em Judas e na Bíblia toda, que muitos são colocados para esse fim, para enganar. Mas tem uns que foram enganados e continuam no engano. Quando sobe, faz o apelo, diz, olha, Jesus veio te salvar, Ele pagou o preço por você, Ele derramou o sangue para purificar os teus pecados, Ele te salvou. Mas, se você não aceitar a Jesus, ou seja, até o momento que diz que Jesus salvou, está certo. Mas quando você diz, mas você tem que aceitar Jesus, já é um engano de Satanás. E a Bíblia prova isso. Quando Satanás enganou a Eva, ele diz o que Deus, ele falou o que Deus disse. Diz, mas Deus não disse que você pode comer dos frutos de toda a árvore? Sim, Deus disse isso. Só que ele não disse. Ele queria enganar, a finalidade dele não era fazer a Eva obedecer a Deus, era fazer a Eva desobedecer a Deus. Então ele não colocou aquele final, mas daquela ali não. Então nós vemos exatamente isso. Jesus, quando foi tentado no deserto, o diabo usou o Salmo 91, atira-te daqui, dará ordem aos teus anjos para te guardar e não tropeçará em nenhuma pedra. Então ele usou a palavra, só que ele estava usando na finalidade de enganar, de levar as pessoas ao engano, ao erro e desviar do caminho. Então, é exatamente isso que está acontecendo nas igrejas. Como, amado, com todo respeito, temor e tremor, estou aqui gravando esta mensagem e creio que Deus vai impulsionar para chegar, não quero glória, mas como que a igreja, ela nega a obra que Cristo veio fazer na terra? A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, é preciso abrir a Bíblia, Efésios capítulo 2, no versículo 1, diz assim,
E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então nós estávamos mortos. Então muitos dizem, nós estávamos mortos em pecado. Deus pagou o preço, Deus te salvou, mas você tem que aceitar. É meio louco, desculpa a expressão, uma pregação louca. Como que você diz que alguém te salvou, mas agora você tem que aceitar ele te salvar? Amado, a obra já foi feita há quase 2000 anos atrás. A igreja não pode negar. Então, está aí a resposta de Deus para a igreja do Senhor. Por que que as orações não têm sido ouvidas nessas questões principais? Porque a igreja está sendo pressionada e Deus está permitindo que a igreja seja cada vez mais estreitada a sua liberdade, como foi em Jeremias, e no passado a história está se repetindo. E Deus está ainda dando tempo para que se arrependa, amados. Arrependa e volta para o caminho, como foi com Jeremias. Não sei quanto tempo. Jeremias ficou mais de 20 anos. Olha, acordando de madrugada, até a noite pregando. Ninguém se converteu. Aí quando Deus falou, tá bom, então vou mandar um rei agora para disciplinar vocês durante 70 anos. Aí quando o rei chegou, aí as pessoas começaram a espernear. Não, peraí, não é 2 anos só, não é mentira, é mentira. Começaram a criar profetas, segundo a... Mas não se arrependeram e foram castigados, disciplinados por Nabucodonosor durante 70 anos. Mas não foi porque Deus deixou de chegar a disciplina, colocou o Nabucodonosor imediatamente. Deus deu um tempo, mais de 20 anos de Jeremias pregando, arrependa, 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 arrependa. Nada. E nós estamos no mesmo caminho. As pessoas chamam Deus de mentiroso, com todo o temor, eu falo isso, porque Deus veio salvar. É o plano de Deus vir à Terra. Ele não veio fazer uma encenação para as pessoas ganhar dinheiro no cinema, para a igreja fazer uma encenação todo ano ali, mostrar aquela coisa, fazer as pessoas chorarem. Ele veio com um propósito, ele cumpriu o propósito. Ele cumpriu, ele salvou o seu povo. Ele falou, eu vos dou a vida eterna. Agora, nós vemos a igreja negando. Então, se você nega o princípio da aliança, a base da aliança, como é que você pode viver o reino de Deus? Então, nós precisamos estar atentos. E com muito temor e tremor, estou repetindo temor e tremor, porque eu tremo e temo diante de Deus. Eu não estou falando porque eu quero, acho bonito, como muitos aparecem na internet, a profecia, o profeta do momento, para querer glória. Eu não quero glória. A minha glória é Deus. Até mesmo porque eu tenho uma igreja que Deus concedeu, não é minha, né? Para que ninguém use as minhas palavras contra mim. É de Deus, mas Deus me confiou pequena, né? Não me preocupo com isso, prego o evangelho, se Deus vai levar muitos e poucos, não sei, eu prego o evangelho porque o papel é nós pregarmos o evangelho. Então, mas muitos querem glória, estão caminhando na contramão de Deus. E Deus diz, ai, Romanos capítulo 1, ai daqueles que retêm a verdade pela iniquidade e pregam a mentira. Amado, o ai de Deus está chegando, terremotos, pandemia. Então, é momento nós pararmos. Todos os heróis da fé no passado, os profetas paravam. Esta igreja de século não para. Vai para frente dos quartéis, preferem pagar o preço. É melhor obedecer do que sacrificar. Prefere o sacrifício. Sacrifício é o quê? É uma vida dura. É uma falta de liberdade. Isso é o sacrifício. E muitos, a grande maioria dos líderes, endureceram o coração e estão preferindo pagar o preço. Vou usar aí uma linguagem do mundo, não estique a corda com Deus. Deus não é homem. Deus diz que Ele nos criou para a glória dEle. E vamos nos colocar. Nós não temos. Então, eu estou falando, são vários erros que estão dentro da igreja, chamada Igreja de Cristo, parte dela. Mas esse é o fundamental. Paulo diz, é preciso ensinar os princípios elementares da doutrina de Cristo. Então, se eu não conheço, se eu não vivo, não acredito nos princípios elementares da doutrina de Cristo, o que Cristo veio fazer na terra, acabou, não existe cristianismo. Não existe uma igreja, existe uma placa, mas a igreja verdadeira, ela não está reunida nesse local.
Então nós precisamos voltar. Ele diz, continua, se você ler todo livro, fala sobre este pecado, Paulo falando, mas no versículo 8 ao 10 diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, nas quais Deus de antemão preparou para andarmos nela. Nós temos que criar, temos que andar. Porque, amado, entenda, essa doutrina do livre-arbítrio, de colocar o homem como soberano acima de Deus, porque assim, Deus não pode, Deus fica no trono sentado, ele não pode salvar ninguém. O diabo leva para o inferno, o homem aceita Jesus, e Deus não pode falar, não, então quem está soberano nessa história aí, amado? Nunca foi Deus nessas pregações. Mas Deus nunca, isso não vai mudar a glória de Deus. Agora, há uma consequência, não é salvação eterna, existe uma grande perseguição, que aqueles que negaram a Cristo vão sofrer essa perseguição. Aqueles que negaram a Cristo. Então, eu estou falando porque virá. O ai de Deus está aí, está chegando. Então, nós temos que voltar. Eles, é pela graça. Isso, mas espera aí. Porque depois de 1.500 e poucos anos, surgiu um homem que pegou a palavra e interpretou ela. Aquela palavra que Deus diz, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Sim, deixa eu dizer uma coisa, amados. Quem dita as regras é o testador. Os herdeiros seguem para receber a herança. Aquele que escreve o testamento que diz as regras. Ele diz, quem é que pode crer? As minhas ovelhas. Aquele que tem o Espírito, ninguém pode dizer Senhor senão pelo Espírito. Então isso aqui não é uma condição para o homem aceitar a Deus. Mas esse homem, 1.500 e poucos anos depois de Jesus, dos apóstolos, olha, aquilo tudo, desculpa a expressão, aquilo tudo é baboseira. O que Paulo sofreu, o que os apóstolos sofreram, foram queimados, cortados, apedrejados. Cristo foi à cruz, pagou o preço, foi humilhado, ressuscitou. Isso tudo é uma baboseira. Eu tenho a resposta para a igreja. Não, o homem tem direito. Deus tem que respeitar o livre-arbítrio do homem. Amado, Deus deixa você escolher se você quer uma Coca-Cola, se você vai tomar banho hoje ou não, se você vai xingar alguém ou não, se você vai obedecer ou não, se você vai respeitar as leis ou não. Isso sim você escolhe, a bênção e a maldição. Salvação eterna, amado, isso é Deus. Ele disse, nosso nome está rolado nos céus. E somente sabe o que está lá quem lá desceu. Quem desceu de lá foi Jesus. Ele que sabe os nomes que estão lá, não cabe. Nós temos que pregar, ele não disse que era para nós julgarmos as pessoas. E nunca esteve a autoridade na mão do homem. A autoridade pertence a Deus. Deus é soberano. Deus não pode ser soberano nos lábios. Deus tem que ser soberano no coração da igreja de Cristo. Então, se nós não convertermos nossos maus caminhos, Deus não sarará a nossa nação. Talvez muitos aí soberbos dizem, que és tu? Amado, sou ninguém, sou um caco no meio de uns cacos. Mas com muito temor eu tremo a Deus, eu temo a Deus. Eu não estaria, melhor ficar no meu canto que estar fazendo esta mensagem. Eu sei, o inferno se levantará, mas eu estou nem aí. Eu sou um servo de Deus. Agora, não espere a porta da arca fechar. Aos líderes que estão pregando, a porta da arca vai fechar. Será cobrado do sangue dessas pessoas, dos líderes que estão negligenciando a verdade. Parem. Isso aqui não é para quem pega a melhor palavra. Parem. Nós temos tantos líderes aí, mano, todo respeito, cada um, você é digno do seu salário, mas que tem Deus deu a igreja próspera para que haja mantimento. Use esse recurso, reúne. Talvez eu falando aqui, muitos não dão crédito, porque tem uma pequena igreja, não sou famoso. Então, infelizmente, é isso que funciona. Não dão crédito a esses líderes pequenos que falam, dão crédito àqueles que têm uma mídia, que é conhecido mundialmente. Esses são os profetas. Aqueles outros não, mas então tá bom. Vocês aí que chegaram até você, que tem um grande ministério, que é conhecido, pare, use o teu recurso que Deus quer para que haja mantimento, reúne os líderes. Tem igreja que a gente não pode nem considerar como igreja de Cristo, mas tem uns líderes aí que são tementes a Deus. Talvez estão no caminho errado. Reúne, senta, conversa, abre a Bíblia. Eu vou falar com Paulo, pelas misericórdias de Deus. Pelas misericórdias de Deus. Essa nação vai sofrer ainda mais.
Se a igreja de Cristo, porque nós somos a luz, se a igreja de Cristo não parar, voltar, ver onde que errou, onde caiu e se arrepender, os flagelos virão, continuarão vindo piores. Então, Deus já disse isso lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós somos o povo chamado, todo mundo inteiro conhece, nós somos cristãos. Isso está evidente. Já foi separado isto. Não precisa lutar para isto mais. O mundo já sabe quem é cristão e quem não é. Não precisa lutar para estas coisas. Se humilhar. Eu vi o povo, não sou hipócrita, humilhando, se ajoelhando nas ruas, nas praças, na cidade, diante dos quartéis, orando, pedindo. E orar. E me buscar. Então eu vi isso tudo. Mas existe um segredo. E se converter dos seus maus caminhos. Então, Deus não mente, amado. Eu ouvirei do alto. Então eu ouvirei a oração. Então eu ouvirei do alto e sararei a tua terra. Então Deus está dizendo, se a minha palavra permanecer em vós, vós permanecerem em mim, pedireis o que quiseres, será feito. Deus diz nos Salmos, se Israel, nós somos Israel de Deus. Não vamos tirar a Bíblia fora, colocar, não, mas isso era para lá, não, é para cá. Nós somos, a Bíblia é toda para os cristãos. Então Deus tinha que toda vez escrever um novo livro, porque cada geração, não, Deus, essa palavra, ela é inspirada, digna de aceitação. Se Israel me ouvisse, andasse os meus caminhos, eu de pronto, abateria os teus inimigos. Então, amados, eu não posso acreditar que a igreja está certa, no caminho certo, quando está clamando e não há resposta de Deus nessa circunstância. Então, com muito temor e tremor, não é para brigar com ninguém, criar contenda. Pare, faça essa, você que está ouvindo esse vídeo, vendo, passe para o seu pastor, passe para o teu líder, e que haja humildade no coração de cada um, para que nós voltemos para a base, para o fundamento, a soberania de Deus. Em vez de dar crédito a um homem que diz que tudo aquilo que os apóstolos passaram, que Cristo passou, é baboseira. O homem tem o direito de escolher. Uma voz de Satanás invadiu a igreja quando foi alertada por Cristo, foi alertada por Paulo, por os apóstolos. João diz, acautelai-vos para não perder o que aquilo com muito esforço conquistamos. Não acautelou, não tiveram atenção, não deram atenção à palavra. E foi Martim Lutero, lutou contra um sistema. Para 20 e poucos anos depois, ou 50 anos depois, vinha um homem e disse, não, isso tudo é baboseira. A resposta eu tenho, é o homem que aceita Cristo. É o homem, amado, volto a dizer, quem manda é o testador. Os herdeiros obedecem para receber a herança. Então, quer ser sarado, quer que essa nação sara, porque Deus tem uma promessa para esse país. Ele vai proclamar o evangelho do Brasil para o mundo. Agora, Deus tem os meios. Deus pegou um povo, colocou debaixo da serventia de Nabucodonosor para disciplinar, até chegar a andar em conformidade a Deus. Então, com muito temor, se nós conseguirmos os grandes líderes, se essa mensagem chegar a você, reúne. Se 3 grandes líderes dessas igrejas pararem e dizer, olha, realmente, está errado. Amado, nós vamos ganhar um grande progresso. Nossa nação mudará. Pelas misericórdias de Deus. Vamos parar, vamos analisar, vamos pegar a Bíblia, vamos voltar aos princípios elementares da doutrina de Cristo. Com muito temor e tremor a Deus. Eu deixo essa mensagem. Que Deus continue, porque Deus tem sido misericordioso toda manhã e a sua misericórdia se renova. Mas que Deus continue dando-nos tempo e que nós venhamos quebrantar. Deus não vai quebrantar o coração de ninguém. Nós que temos que quebrantar o nosso coração para ouvir Deus a falar. Que você tenha essa humildade. Que nós venhamos crescer. Que nós venhamos mostrar, brilhar a luz. Ela está escondida. É preciso colocar ela para que todos vejam a verdade de Deus. Em nome de Jesus, minha gratidão, com temor e tremor. Eu sou o Bispo Vander Mas.
Graça e paz.